Olá. Hoje a gente vai mergulhar numa história que é sobre a própria história. Parece meio confuso, mas prometo que faz todo sentido. A gente tem aqui o relato de uma estudante de Harvard, a Bessina Genter, sobre o projeto final dela. E olha, não é um ensaio comum, não. É a transformação de um documento antigo em algo totalmente novo. E o ponto de partida já é fascinante por si só. É uma peça de teatro de 1913. Ela achou isso nos arquivos da universidade. E o mais curioso é que a peça não é sobre uma pessoa famosa, um fundador, um grande evento. O personagem principal é um prédio. Um prédio, exato. A ideia na época era usar a arquitetura como um palco para contar a história de Harvard. Exato, um palco. Só que, claro, é uma história contada em 1913. E é aí que a coisa começa a ficar complexa. Com certeza, um documento desses é uma cápsula do tempo, né? Perfeita, ela mostra a mentalidade da elite daquela época, mostra o que a instituição considerava sua história oficial. Aquela imagem bem curada, né? Exatamente, são os eventos, as pessoas, os valores que eles escolheram celebrar e imortalizar. É a imagem que Harvard queria projetar para o mundo há mais de um século. E é justamente essa imagem que a Bessina resolveu investigar. Então, a nossa conversa hoje é para entender como ela pegou essa história oficial, esse retrato super polido, e começou a mostrar as rachaduras, as omissões, tudo que ficou de fora. E o mais incrível é que ela fez isso sem apagar uma única palavra do original. Vamos entender como essa mágica aconteceu. Ok, então vamos lá, a Bessina pega essa peça de 1913 e começa a ler e, segundo o relato dela, a primeira impressão é quase instantânea. Sim, ela nota na hora. Ela percebe que é uma narrativa esmagadoramente masculina e branca. A história de um grupo muito específico de pessoas. Eu imagino que a primeira reação de muita gente seria: isso está errado, preciso reescrever do zero. Foi isso que ela pensou. É o instinto natural, não é? O impulso de corrigir. E ela conta que essa foi, sim, a primeira ideia. Talvez criar novos diálogos, inserir personagens que foram ignorados, mas ela rapidamente percebeu algo muito mais sutil. E, na minha opinião, muito mais poderoso. O quê? O problema não era que as histórias contadas na peça eram falsas. Na maioria, eram factuais. Coisas que aconteceram, personagens que existiram. O problema real era o silêncio. A ausência gritante de todo o resto. Ah, entendi. Então, a questão mudou de como eu corrijo o que está escrito para como eu revelo o que não está aqui. É uma mudança de perspectiva gigantesca. Totalmente. Se não dá para reescrever o que ela fez, como se adiciona informação a um texto que já está pronto impresso? A solução dela foi brilhante. E muito, assim, artesanal. Tátil. Ela decidiu tratar o roteiro não como um texto a ser editado no computador, mas como um objeto físico a ser modificado. Ela imprimiu a peça inteira, página por página, e transformou tudo numa espécie de álbum de recortes, um scrapbook. Peraí, um álbum de recortes. Isso. Em plena era digital, parece uma escolha deliberadamente analógica. Tem um motivo para isso? Porque seria muito mais fácil fazer um site interativo, um hipertexto. Exatamente. A escolha pelo físico é a chave de tudo. E essa ideia de usar as margens não foi por acaso, né? Tem um peso simbólico gigantesco aí. As margens da página. Isso. Ao colocar essas novas informações nas margens, ela não está tentando integrar tudo ao texto principal. Pelo contrário, ela está fazendo uma declaração visual. Essas histórias foram, de fato, marginalizadas. Elas foram empurradas para as bordas da narrativa oficial. Nossa, faz todo sentido. Então ela não está dizendo, essa é a nova história oficial. Ela está dizendo, essa é a história oficial e olha aqui, nas margens, tudo que ela ignorou. O formato físico força você a ver as duas coisas ao mesmo tempo, lado a lado. É quase uma confrontação. Exatamente essa a palavra. Confrontação. O ato de colar fisicamente um artefato na página cria uma tensão. Você não consegue ler o texto original sem que seu olho seja puxado para a informação que está ali na margem. Ela força o leitor a lidar com a história completa, ou, pelo menos, uma história mais completa, né?
Ela reconhece o lugar histórico dessas narrativas nas margens e, ao mesmo tempo, as insere permanentemente no documento. Entendi a técnica, a força do método, mas o que de fato ela colocou nessas margens? São essas histórias que devem dar o peso todo ao projeto, né? Sem dúvida. E os exemplos que ela dá são muito diversos e, nossa, muito poderosos. Por exemplo, a peça original falava bastante sobre a história do teatro em Harvard, mas só mencionava homens. Claro. Então a Bessina pesquisou e encontrou fotos de mulheres dramaturgas da mesma época. Mulheres importantes, mas completamente ignoradas, e ela colou as fotos delas nas margens olhando para o texto que as excluiu. É uma forma de devolver o rosto, a presença delas. Exato. E em outros casos não existiam rostos para devolver. Ela pesquisou sobre as pessoas escravizadas que viveram e trabalharam na construção da universidade. Obviamente, não há fotografias delas. Imagino que não. Então, o que ela fez? Ela encontrou os nomes e ela simplesmente adicionou os nomes deles, um por um, nas margens. É um gesto que parece simples, mas é um ato profundo de restauração da humanidade de alguém que foi tratado como propriedade. Só um nome é o mínimo e, ao mesmo tempo, é tudo. Mas eu li na fonte que tem uma história em particular que é o ponto mais intenso do projeto. Algo sobre um tribunal secreto. O que foi isso? Enfim, essa é talvez a parte mais sombria e impactante. Nos anos 1920, a alta administração de Harvard, sob o comando do então presidente A. Lawrence Lowell, criou um comitê secreto. O único propósito desse comitê era identificar, interrogar e expulsar sumariamente estudantes que eles suspeitavam ser gays. Uma caça às bruxas dentro de Harvard? É chocante pensar nisso hoje. Uma caça às bruxas sistemática e cruel. E a BBC, na pesquisa dela, encontrou os arquivos desse tribunal. E dentro desses arquivos, uma carta. Era de um dos estudantes que foi expulso. Pouco tempo depois de ser forçado a deixar a universidade, ele tirou a própria vida. A carta era sua despedida. Meu Deus, isso é devastador. E o que ela fez com essa carta? Como uma história tão pesada se encaixa nesse formato do álbum de recortes? Não resumiu a história. Ela não escreveu um parágrafo explicando o que aconteceu. Ela pegou trechos da carta original, da carta de suicídio do rapaz, e transcreveu à mão com a própria caligrafia. E ela colou esse pedaço de papel com as palavras dele diretamente na margem de uma página específica do roteiro. E qual era a página? Era uma página onde a peça de 1913 tecia enormes elogios ao presidente Lowell, o mesmo homem que instituiu o Tribunal Secreto. O texto original o celebrava como um grande visionário, principalmente por ter criado o sistema de moradia residencial de Harvard, que é um legado positivo e existe até hoje. Não acredito. Ela colou a carta do estudante que se matou na mesma página que elogiava o presidente responsável pela perseguição que levou à morte dele? Isso é de uma coragem Imensa. É uma bomba silenciosa na página. É uma justaposição brutal e é impossível de ignorar. Na mesma folha de papel, você tem o legado público e celebrado de um homem e, literalmente ao lado, a consequência mais trágica e secreta das ações dele. O projeto te obriga a segurar essas duas verdades na mão ao mesmo tempo. Lowell foi um construtor e também um perseguidor. A história dele não é uma coisa ou outra, é as duas. E o trabalho da Bessina torna-se a complexidade inescapável. Essa escolha de justapor em vez de apagar, de contextualizar em vez de reescrever, diz muito sobre a filosofia dela, né? Fico pensando na responsabilidade que ela deve ter sentido ao lidar com histórias tão delicadas. Muita responsabilidade. E isso se reflete numa regra muito estrita que ela impôs a si mesma: usar apenas material factual. Ah, é? Sim, nomes reais, fotos reais, trechos de literais de cartas reais. Ela resistiu a qualquer tentação de ficcionalizar, de criar diálogos para essas pessoas, de interpretar sentimentos. Ela sentia que seria uma injustiça tremenda colocar palavras na boca de pessoas que já foram silenciadas por tanto tempo. Na fonte ela diz algo como: eles não precisam da minha voz.
O trabalho dela não era se tornar a nova narradora, mas sim amplificar o que sobrou da voz deles, por menor que fosse o fragmento. Precisamente. É uma abordagem profundamente ética. Ela não está se apropriando dessas narrativas para contar a versão dela. Ela está agindo como uma curadora, uma arquivista que cria um espaço para que essas histórias existam por conta própria, dentro do registro histórico do qual foram expelidas. É um ato de dizer, olhe, isso também aconteceu. Isso também é história de Harvard. Lide com isso. E, claro, para ela, isso não era só uma pesquisa acadêmica. A gente sabe, pelo relato dela, que era intensamente pessoal. Ela se descreve como uma mulher negra e gay em Harvard. Esse projeto era também uma forma de se encontrar nessa história, de buscar os antepassados dela nesse espaço. Com certeza, o projeto se torna uma forma de a Bessina mapear a própria existência dentro da instituição. Ao desenterrar as histórias de mulheres, de pessoas negras, da comunidade LGBTQ+, que vieram antes dela e foram esmagadas ou ignoradas, ela está, de certa forma, construindo uma linhagem. Ela está se conectando com as lutas e as presenças que tornaram a própria jornada dela possível. É uma faca de dois gumes, então. Por um lado, o fato dela, uma mulher negra e gay, poder estar ali fazendo esse projeto é um sinal de progresso. A presença dela é a prova de que Harvard mudou. Exatamente. A existência dela no campus é um testemunho de uma mudança real. Mas, ao mesmo tempo, ao trazer à tona essas histórias de exclusão e violência, ela está apontando para o trabalho que ainda precisa ser feito. Ela está questionando se a instituição já lidou de verdade com esses fantasmas. O projeto é, ao mesmo tempo, um reconhecimento do caminho percorrido e um lembrete incômodo do longo caminho que ainda falta. É como se ela estivesse dizendo: eu estou aqui, mas estou aqui com a memória de todos que não puderam estar, ou que estiveram aqui e sofreram. Ela está reivindicando não apenas o seu lugar no presente, mas o lugar de todos eles na história. Perfeito. Se a gente conectar isso ao quadro geral, o ato de recuperar histórias do passado nunca é só sobre o passado. É sempre um ato de moldar o presente e de imaginar o futuro. Ao tornar a história mais honesta, mais complexa e, por vezes, mais dolorosa, você cria uma base mais sólida para entender quem se é hoje e decidir para onde se quer ir amanhã. O álbum de recortes dela é um mapa, com todas as glórias, cicatrizes e estradas bloqueadas. Então, para a gente resumir a nossa conversa, o que vimos aqui foi um ato de arqueologia criativa. Um projeto que pegou um documento histórico que parecia um monólito, uma verdade única, e o transformou numa conversa. Um diálogo entre o que foi dito e o que foi silenciado. O poder do trabalho da Bessina Gunter não está em apagar o passado, mas em nos forçar a vê-lo de forma mais completa, com todas as suas contradições. E isso nos deixa com uma última provocação, algo para se pensar. O projeto da Bessina foi sobre encontrar e dar voz às histórias que viviam nas margens da narrativa oficial de Harvard. Isso me faz pensar, se a gente olhasse para a história oficial de um lugar que conhecemos bem, pode ser a nossa cidade, a empresa onde trabalhamos, até mesmo a história que a nossa própria família conta sobre si mesma. Que vozes e que histórias a gente encontraria esperando, quietinhas, nas margens, prontas para serem finalmente adicionadas à página?